aí é aquilo que eu falava ontem e que eu repito. Ao ver a coletiva do Abel Ferreira, ao ver o sangue no olho do Abel Ferreira, tem uma foto emblemática do Abel ontem, né? Com sangue no olho. Foi esse sangue do olho. E aí tem que ser sincero, eu sei que vai ter muito fã incomodado, que eu não vi no Felipe Luiz na coletiva de imprensa depois do jogo contra o São Paulo. Não é só uma coisa do time, é uma coisa do treinador. O treinador do Palmeiras mostra mais vibração, mostra mais vontade de ganhar que o treinador do Flamengo também, gente. Isso faz muita diferença. É o Palmeiras, que jogador não é burro para levar cartão vermelho quando está vencendo o jogo. É um Palmeiras que tem intensidade o jogo inteiro. É um Palmeiras que tem força física o jogo inteiro. E o que eu digo hoje do grande diferencial do Palmeiras com relação ao Flamengo, tecnicamente são muito equiparados. Inclusive disse outro dia aqui que eu não acho mais o Flamengo melhor tecnicamente do que o Palmeiras, tá? O futebol que o Palmeiras está jogando é tão bom quanto o do Flamengo. Faz gol adoidado, ataca adoidado, cria muitas chances. Então, não cabe mais aquele negócio. O Flamengo é mais técnico, mas o Palmeiras tem mais vontade, o Palmeiras é mais competitivo. Não! O Palmeiras igualou a diferença técnica que o Flamengo tinha. E o Flamengo não igualou a grande diferença do Palmeiras, que é qual? A intensidade, que é qual? A força física, e que é a vontade de vencer o tempo todo em todo jogo. Uma grande diferença, na minha opinião, do Palmeiras para o Flamengo é que o Flamengo escolhe jogo que ele quer jogar. Isso eu falo e eu repito, o Flamengo escolhe jogo. Inclusive está aí a teoria que o Vamp disse outro dia. Mas o Palmeiras, ele não ganhou dos times que estão na parte de cima da tabela. Por quê? Porque ele perdeu os jogos que podia perder. Porque são os jogos de igual para igual. Isso mostra. O Flamengo não. O Flamengo joga de um jeito contra os times de cima da tabela e contra os outros ele joga de outro. Tem jogo que o Flamengo não quer jogar. Parece que eles estão com cimento nas costas. E o Palmeiras não. O Palmeiras é sempre o mesmo time. O Palmeiras tem sempre a mesma intensidade. O Palmeiras tem sempre o sangue no olho. E é por isso que hoje o Palmeiras é muito favorito ao título brasileiro. E para mim, tem um pequeno favoritismo para a Libertadores. Se o Flamengo não acordar, não enxergar que precisa ter a mesma vontade que o Palmeiras tem dentro de campo e fora, porque eu coloco o Abel nisso, o Palmeiras é favorito. Já vi notícia aí que teve festinha na casa de algum jogador do Flamengo, que tinha um baita movimento numa casa na Barra da Tijuca. Ainda não se sabe qual o jogador, mas isso você não vê no Palmeiras. Então, é um Palmeiras que tem o meu respeito por isso, porque é um time foda, é um time técnico, é um time bom, mas com jogadores que mais do que noitadinha, mais do que festinha, mais do que vida boa no Rio de Janeiro, querem jogar bola, querem fazer história, querem ser campeões e mostram esse tesão para ser campeão. E que tem um treinador que ele sabe puxar o máximo de cada jogador e que hoje ninguém pode falar, mas o Abel, é um time competitivo, mas burocrático. O time do Abel Ferreira hoje joga pra caramba, joga muito o time do Abel Ferreira hoje. E aí é o que eu falo. Em vez de ele ficar defendendo o jogador que não tem comprometimento, de ir para a coletiva e dizer, não, eu não posso falar desse jogador porque ele está se esforçando. Não. O Abel Ferreira, quando ele pega jogador que ele percebe que não quer nada, ele tira.
Ele nem vai para a coletiva e critica. Ele tira. Foi assim com o Patrick de Paula, foi assim com o Verón, foi assim com o Gabriel Menino, que foi afastado meses e meses. E aí o que acontece? Quando você sabe que você tem alguém de pulso firme, você não bate de frente. Você não vai ter uma postura diferente daquele desejo. Então, esse Palmeiras hoje está à frente do Flamengo porque, minha opinião, igualou tecnicamente, é um futebol tão bonito quanto, na minha opinião. É diferente. Um é mais toque de bola, o outro tem mais velocidade, tem mais jogadas verticais, mas é tão bonito quanto. É muito legal ver o jogo do Palmeiras hoje em dia, porque eles atacam o tempo inteiro e com jogadores técnicos e bons. Igualaram. E o Flamengo não igualou o que o Palmeiras tem de sobra desde que o Abel Ferreira chegou. Vontade de ganhar, culhão, sangue no olho, que é um time que escolhe jogo. E para mim, hoje é essa diferença que faz do Palmeiras o favorito ao título brasileiro, abrindo 3 pontos. E, além disso, 2 vitórias de vantagem. Ou seja, não basta o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder. O Flamengo teria que tirar a diferença de mais de uma vitória sem resultado positivo por parte do Palmeiras. O jogo ontem foi muito tranquilo mesmo. O Palmeiras demorou para sair o gol, né? Então fica aquela coisa sempre, tá acabando o tempo, tá chegando perto do final, o gol não sai. Tá melhor, mas o gol não sai. Mas aí saiu o gol do Vitor Roque e o Santos não tinha a menor condição de reagir. O Palmeiras, desde o início do jogo, em cima do Santos, os primeiros 25 minutos foram de um sufoco enorme do Palmeiras. Até sai um gol do Santos, que estava impedido, do William Arão. Mas, sim, foi um lance isolado. O Palmeiras criou muito, o Gabriel Brazão fez ótima partida, teve uma bola que o Zé Ivaldo salvou em cima da linha. Então, o Palmeiras foi melhor desde o início do jogo. O Santos está numa situação muito preocupante. Hoje, a possibilidade do Santos cair é maior do que do Santos não cair, pelo que o Santos joga e pela tabela do campeonato também. A tabela do Santos é muito difícil, é muito complicada. Então hoje a probabilidade do Santos cair é maior do que não cair, porque o Vitória reage. Ontem só não ficou pior a situação do Santos porque o Fortaleza tomou o empate do Ceará aos 45 do segundo tempo, que senão o Fortaleza encostava também, e no fim de semana o Fortaleza joga em casa com o Grêmio. Se ele vence o Ceará, ele vai embalado, e seria bem normal ganhar do Grêmio no Castelão no domingo, e aí ele chegaria muito no Santos. Então, a situação do Santos é muito difícil e o Palmeiras não deu a menor chance para o Santos reagir no jogo. O Vojvoda tentou ali botar 3 zagueiros, o Arão jogou de zagueiro ontem, tentou o que podia, mas o Palmeiras fez uma boa partida e o Palmeiras, quando está bem, ele é muito superior ao Santos. E ontem ele praticamente não deu chance ao Santos. A única expectativa ficou, será que esse gol vai sair ou não? Saiu aos 25 do segundo tempo e a partir daí nenhuma possibilidade do Santos buscar alguma coisa. A chance do Santos era tentar segurar, contar com o seu goleiro, mas tem limite, né? No 90 minutos tomando sufoco é muito difícil você segurar. A vitória do Palmeiras foi tranquila, apesar do gol ter demorado para sair, em nenhum momento parecia que o Palmeiras não ia ganhar o jogo. A grande diferença, minha opinião, do Flamengo para o Palmeiras hoje, primeiro é a força física, que aí não é vontade não, é intensidade mesmo. Culpa do Flamengo de não contratar jogador forte como o Vitor Roque, jogador forte como o Flaco, jogador forte como o Andrés Pereira. Os caras são intensos. Se o Flamengo quer contratar muito jogador de toquinho de bola e muitas vezes não tem intensidade, é culpa de quem escolheu o estilo de jogador. Agora, uma coisa que para mim é gritante, Mauro, e aí é mesmo, é que o Palmeiras, para mim o torcedor tem que ter muito orgulho do Palmeiras, porque esse Palmeiras ele tem vontade de ganhar cada minuto, não é nem cada jogo, é cada minuto. Você sabe que o Palmeiras às vezes está perdendo por 1, 2, você fala não, vai virar. O Palmeiras vai virar, porque você sabe que ele vai ter aquela intensidade. E outra, Mauro, para mim, e aí eu falo com toda a convicção, tem jogos que o Flamengo não leva a sério. Tem jogos que o Flamengo não leva naquele sangue no olho. Tipo, eu vou vencer a qualquer momento. Vamos tranquilo, que a qualquer momento eu ganho. E isso o Palmeiras não tem. Para mim, eu sou o maior admirador do Felipe Luiz. Eu não quero que as pessoas me entendam mal. Mas para mim, uma coisa é muito clara. A diferença do Palmeiras hoje pro Flamengo. Vontade de ganhar, intensa, todo jogo e todo minuto, força física e ainda o treinador.
Eu acho o Abel Ferreira um treinador mais completo que o Felipe Luiz. É um cara que ele tem todos os elementos necessários. O Felipe Luiz, para mim, às vezes, ele não tem a vibração que você precisa num Flamengo, como o Abel tem quando se precisa no Palmeiras. O que o Abel tem feito há 5 anos agora no Palmeiras, e sobretudo nesse momento, é o melhor futebol do Palmeiras com o Abel. Claro que ele já ganhou outras coisas, espero de coração que ele ainda ganhe nessa temporada, mas em nível de atuações e reiteradas atuações, apesar do momento pavoroso do Santos, o Palmeiras nunca jogou tão bem, tão bonito e com um elenco tão bom. Pode não ter jogadores desequilibrantes como já foi o Endrick, o Estevão, o próprio Veiga, já teve momentos desequilibrantes e decisivos, não que ele esteja mal, e certamente não para ser xingado pela torcida do Palmeiras e por influencers palmeirenses, por esse... Alguns até amigos meus há mais de 40 anos, porque você pode discutir o momento do Veiga, você pode discutir, eu não colocaria o Veiga no Equador, teria talvez até antes, o Abel foi muito mal no Equador, mas daí ia detonar, xingar o Abel quando da eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil, achar que o Veiga já não presta mais, e não é só do Palmeiras e do palmeirense, é fazer o que a diretoria do Palmeiras ontem fez muito bem, e é bom que lembre que existe o Palmeiras antes de 2015, ao homenagear o Zé Rafael, um dos grandes jogadores do Palmeiras no século, o mesmo Zé Rafael que estava com o Veiga, com o Scarpa, com o Michael, com o Max Rocha e com o Abel, numa lista da Mancha Verde, numa declaração fora do Palmeiras, né? Em 2021. Né? Que se tenha paciência, inclusive a paciência maravilhosa da manifestação ontem da própria Mancha, o mosaico em homenagem a Ademir da Guia, o Divino, que chegou em agosto de 61, Palmeiras caro, com a pressão de ser filho do maior zagueiro da história, Domingos da Guia, e é simplesmente o maior e melhor jogador da história do Palmeiras, Ademir da Guia. O Ademir da Guia vai brilhar no Palmeiras campeão paulista de 63. Ele leva quase 2 anos para virar o Ademir da Guia, que seria até 77 e eternamente no coração alviverde e na história do futebol pela elegância, categoria, maturidade e tudo do Ademir da Guia. Talvez se houvesse redes sociais, o Ademir da Guia lento não ia dar certo no Palmeiras, porque já ia ser enxotado. Como não estava dando tão certo no início o Rafael Veiga, emprestado para ser campeoníssimo no Atlético Paranaense e voltar a brilhar só em 21 também. Aliás, se tivesse rede social, falando do São Paulo, que é meu time, o Raí e o Telê não teriam... Dario Pereira também. Também. O Raí levou 3 anos para jogar, o Telê era pé frio quando perde o primeiro brasileiro do Corinthians em 90. É isso, bem lembrado também. Então, assim, um pouquinho mais de paciência é legal. Vitor Roque, grande momento, merecidamente chamado, não é pra tudo isso, que tigrinho nada, é um bagre, não sei o que lá. Flaco Lopes, tá caro demais, jogando uma bola que nem eu acho que veio o Messi, não é porque tem jogado lá do Messi, o Flaco tem jogadas fantásticas. E como você destacou, Pilhado, não só de quantidade, intensidade, qualidade, e sempre bom trabalhar com o professor Schiavo, o Magu, que é o preparador físico, faz um trabalho bárbaro no Palmeiras já há muito tempo, e às vezes não se dá o devido crédito ao Magu pelo trabalho que faz, a comissão técnica, o núcleo de performance e saúde do Palmeiras, a direção da Leila, do Anderson Barros, dessas vezes esquecido pela qualidade de negócios, como o Andras Pereira, que de novo jogou muito. E ontem, pelos meus critérios, o Palmeiras teve 16 oportunidades contra 4 do Santos. Fosse 5 ou 6, o Pirado não estaria errado mesmo pela excelente atuação, pelo grande momento do Palmeiras e pela pavorosa situação do Santos. Até o jogo que eu comentei no sábado aqui na Jovem Pan na Vila contra o Fortaleza, achava que o Santos iria escapar por deméritos alheios. Agora já não sei mais. Acho que os próprios deméritos santistas podem levar, lamentavelmente, a mais uma queda. Mas deixando o Santos, porque estamos agora focando um pouco mais no Palmeiras, e é o próprio Abel. Eu acho que o mérito desses 5 anos do Abel é fazer o que ele fez desde terça-feira, daquela quinta-feira em Quito, quando o Palmeiras teve a sua pior atuação em 5 anos, e o Abel também suas piores escolhas iniciais e também nas mexidas, quando deu tudo errado, com talvez a melhor atuação da LDU na Libertadores, mesmo na campanha de 2008, quando venceu o Fluminense no Maracanã, nos pênaltis, e foi campeão da América. Eu entendo que ali, e eu falei aqui na Jovem Pan no Canelada pós-jogo, que eu achava que o Palmeiras ia devolver o 4-0. E não era pitonismo, nada, e não era nem torcida, porque você sabe que eu tenho um palmeirismo exacerbado, que é diferente do pessimismo. Por exemplo, o pessimismo atávico, por exemplo, do botafoguense, que acha que tudo vai dar errado, o Palmeiras tem uma espécie de um palmeirismo. Ele gosta do seu clube, como todo mundo gosta, ele não gosta mais ou gosta menos, gosta com a mesma intensidade, um pouco mais, um pouco menos, mas ele acha que quase sempre vai dar tudo errado quando já não deu. Então, quando perde da maneira que levou a paulada em Quito, não tem mais jeito. Só que o Abel, muito mais do que esse time, muito mais do que esse elenco, deu a confiança ao Palmeiras, e não só para a frase feita, bem bolada, bem dita, reiteradas vezes, de que os 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, aquilo que se fala, e com razão, sobretudo no Real Madrid, em noites europeias do Santiago Bernabéu,
o Abel passou essa confiança, que está longe de jactância, prepotência, arrogância ou soberba, de achar que dava. E como eu já falei aqui na Jovem Pan em vários lugares, no 4-0 da outra semana contra a LDU, estava antes do jogo lá no estádio e tal, era impressionante. Não era aquela coisa de torcedor, não. Todo mundo tinha convicção plena que o Palmeiras ia devolver 4 ou 5 e ia passar até nos pênaltis que o Palmeiras normalmente, ainda mais com o Abel, não consegue vencer. Então, assim, o que o Abel conseguiu fazer com o palmeirense é uma confiança que eu nunca vi. Nos meus 53 anos como torcedor do Palmeiras, desde que eu me lembro, nesses 35 anos trabalhando com futebol. O Palmeiras estava convicto, confiante, que é diferente de achar que já ganhou. Não, sabia da dureza, sabia das qualidades da LDU, mas imaginava que o Palmeiras fosse fazer quinta-feira passada o que fez ontem. Poderia ter sido muito mais, também pelo momento pavoroso santista, se não fosse o Brasão, como já foi destacado, mas pelo momento de uma extrema eficiência, como a gente está vendo agora do gol do Vitor Roque, da jogada do Veiga para ele do segundo gol, a jogada do primeiro do Flaco Lopes e tantos lances construídos, não só na ligação direta, como fala o Rogério Ceni, na bola bem trabalhada, de um jogador que merece passagem hoje no Palmeiras e jogaria hoje em qualquer equipe, até no Flamengo, no Cruzeiro, que é o Alan. Enfim, seja qual for a escalação, a maneira como o time atua, é o Palmeiras dos 4-0 contra a LDU, não daquela atuação horrorosa em Quito, que tem a ver um pouco com a altitude, mas não só com a altitude, com até escolhas infelizes do Abel, mas num momento que dá tudo absolutamente certo, porque tem trabalho, tem consistência, tem constância e tem, não gosto de falar genialidade, mas tem um trabalho realmente espetacular e histórico do Abel Ferreira, que é o maior e melhor treinador de um clube que teve Luxemburgo, que tem Felipão, que eu acho até mais treinadores completos, até porque já no momento de encerramento de carreira, que teve Oswaldo Brandão, que teve Rubens Minelli, que teve Filpo Nunes da primeira academia em 65, grandes treinadores, inegavelmente, do maior campeão do Brasil, seja qual for o critério. Do campeão do século XX por outros 4 rankings distintos. Mas o que o Abel tem feito, inclusive nessa confiança anímica aí, entra muito o que você tem falado, Pilhado, em relação ao que está faltando no momento ao Flamengo, o que não significa que até o final do Brasileiro, e sobretudo num jogo pau a pau e sensacional como será a final em Lima entre Flamengo e Palmeiras, que essa coisa não possa mudar. Como foi em 21, o Flamengo chegou muito mais favorito contra o Palmeiras e perdeu por um tropeção de um jogador que tem sido fundamental no Palmeiras, que é o Andreas Pereira, aí maldosamente chamado de belga, de pitico, por coisas que convenhamos, que o torcedor pode falar, mas que nós na mídia poderíamos ser um pouquinho mais equilibrados. Mas não vou ficar aqui também defecando mais regra, nem ser sommelier de emoções, nem bedel de sentimentos, e nem pretensão zero de ser o que também sou de professor de jornalismo esportivo. Mas enfim, para dizer que o momento do Palmeiras, insisto, é o melhor nível de futebol em 5 anos do Palmeiras. E evidentemente não é pouca coisa e num momento decisivo. Claro que pode até não ganhar o Brasileiro, mas é o favorito, pelo que ele está fazendo e pelo que o Flamengo deixou de fazer há algum tempo. Mesmo na vitória polêmica pela arbitragem no Maracanã, os 3-2, o Palmeiras para mim jogou melhor que o Flamengo e para mim foi prejudicado pela arbitragem, como já havia sido no pênalti que eu não teria marcado no Arrascaeta no jogo no turno do Allianz Parque. Mas outro ponto que você destacou que é importante, Pilhado. É claro que é legal você ganhar tudo, melhor você ganhar os 38 jogos do campeonato, mas o mais importante é o final da 38ª rodada do Brasileirão, você está à frente dos rivais, seja pelo critério de vitórias, que por enquanto dá uma vantagem maior ao Palmeiras em relação ao Flamengo e também ao Cruzeiro, mas é mais importante isso do que, para ser campeão tem que ganhar do G6, não, para ser campeão tem que fazer todos os pontos com o Z4. Gente, para ser campeão você precisa fazer mais pontos, não importa se é o melhor time, não importa como foi, por exemplo, em 22, quando o Palmeiras foi o melhor visitante do campeonato, e só perdeu o último jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio, foi a única derrota como visitante. Claro que importa você ganhar. O Palmeiras, por exemplo, tem tido um desempenho soberbo fora de casa, apesar da paulada levada em Quito pela Libertadores. O Palmeiras tem jogado melhor fora do Allianz Parque, ou quando manda jogo na Crefisa Arena, na Arena Crefisa Barueri, por exemplo. O Palmeiras tem saído talvez melhor fora do que em casa, o que não significa dizer que esteja mal. Então, independe. Na 38ª rodada tem que ter mais pontos, e é o caso que o Palmeiras tem mostrado, e o Flamengo tem rateado um pouquinho, Pilhado.